Ok, pessoal, vamos seguir aí. Primeiro um cafezinho. Tá bom, cafezinho. Vamos lá. Último vídeo, a gente já conseguiu cadastrar, né? A gente precisa fazer o login agora, né? Então, para isso daí, vamos vir aqui no nosso login. Bom, o que a gente tem que fazer aqui, né? É verificar aqui. Bom, então no nosso login, a função, né? O nosso input, a ação dele, né? O que vai acontecer? Então, do nosso formulário, ele não vai vir aqui, né? Ele precisa chegar até o nosso login. Ok, entrou, mas antes eu tenho que entrar dentro do nosso projeto, né? Isso, então vamos lá. Barra, e lá a gente tem o nosso são que off, né? Desta forma aí. Ok, beleza. A gente aqui, né, no nosso cadastrar, a gente colocou, não colocou? Vamos verificar. A gente não colocou, né? Não, a gente colocou sim, tá aqui a nossa proteção, Ctrl C. Vamos fazer a mesma coisa, né? Então, deixa eu só verificar aqui, depois a gente vai melhorar isso aqui. Tem muita coisa que pra gente melhorar, não tem? Bom, bacana. Então, o nosso formulário vai ter a ação, não é isso? Vamos colocar aqui. Isso aqui também, eu não preciso deste input, nada disso aqui. Então, posso tirar isto aqui, ó. Ou seja, apaga aí. E vamos simplesmente deixar o nosso form com a action. Ele vai entrar, vai no login. Ok, o método é post e ponto, ou seja, e pronto aqui. A gente vai pegar o e-mail, pode deixar, então o nosso controle, o ID vai ser e-mail, nome e-mail, aqui nós temos o pass1, né, da senha, depois ele vai fazer o login, vai entrar, tá bacana aí. Já cá na nossa função, a gente já vai implementar ela, né? Então, para isso aí, vamos cá nos nossos views. Os nossos views vai receber o seguinte. A gente tem aqui a nossa função, né? Bacana. Então, a gente vai... Eu vou pegar isso daqui, Ctrl o C, e vamos fazer o seguinte. Ctrl V. Bom, precisamos fazer a verificação, né, pessoal? O que acontece aqui é o seguinte. Como a gente modificou lá, né, a gente está armazenando o nosso usuário como e-mail. Lembra que eu expliquei aqui, né? Ok, beleza. Então, vai ser request. E se o request for igual a post, vamos fazer o seguinte, né? Vamos aqui. Eis a questão. A gente tem que pegar o nosso username. Então, nosso username, vai ser igual que a request, e vamos pedir aqui o seguinte, ele vai ser o método post, não é isso? Então colocamos aqui post. Se ele for post, a gente vai pegar ele pelo e-mail, não é isso? Ok, e-mail. Opa, e-mail de manhã. De manhã cedo os dedos ainda estão duros, ok. Principalmente aqui onde é que eu moro, né? Frio a região, então os dedos já tá duros já. Vai. É só começar a tomar um café. Eu tenho aqui do meu lado. Muito bom. Ok, então nosso username vai receber o e-mail, né? Já expliquei isso em vídeos anteriores. O nosso user password, vamos colocar desta forma para a gente saber que é do usuário, né? Isso ele vai receber request. Se for post também, no caso aqui a gente está usando post, se tiver lá o nosso pass1, eis a questão, né? A gente vai dizer que o my user, como a gente está colocando, vai fazer o que? Vai ser vamos chamar o authenticated, que é o nosso username, não é isto? E também ele vai ser igual o nosso username. Ok, beleza. O seguinte, o password agora já modifica. Por quê? Porque a gente passou ele aqui. Então vamos fazer o seguinte.
observe aqui, né, que o nosso username, ele está recebendo o e-mail, mas a gente passou ele lá no banco de dados para ele receber o e-mail, o username. Então, o username está recebendo o e-mail. Já aqui, o nosso password vai receber o nosso user password, não é isso? Ok, perfeito. Eis a questão, agora a gente precisa verificar isso aí também. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma condição if se o meu user, né? Então, my user is not o que? None, isso significa que ele não, se ele não existe, ou seja, se ele existe, né? Ele está dizendo if my user is not none, então significa que ele existe. Então, a gente faz o seguinte, login, não é isto? Pode ser desta forma, pode ser não. Tem que ser isso aí que a gente está chamando o nosso login. Vamos passar aqui o request o que? Vírgula. Passamos o nosso usuário, né? Que é my user, ok. A gente pode colocar uma mensagem, né? Então, messages ponto, pode ser de success, não é isso? E aqui a gente coloca a mensagem que a gente queira. Então vai ser request o que? Vírgula, entre aspas, a gente coloca, por exemplo, login com sucesso, né? Pode ser desta forma, ok. Tendo tudo certo, então a gente pede ele para fazer um return, né? E vamos fazer o render dele lá no nosso index, né? Ok, então vai ser request o que? Vírgula, e passamos aqui, jogamos ele, né? Então ele vai acessar o nosso index, não é isso, pessoal? Index.html, que aí ele vai lá para nossa home, né? Agora, tendo algum erro, else, vamos fazer o seguinte, else message, então a gente vai jogar uma mensagem para ele de erro, né? Então o erro a gente pode colocar, o que a gente pode colocar? Vamos pôr, não foi possível, né? Ou coisa, o que a gente põe? Impossível realizar seu login ou coisa qualquer coisa aí faz sentido, tá, pessoal? Certo? Então pode colocar qualquer coisa aí, porque isso aí já se as credenciais do usuário, né, tiver correto, ele vai fazer o login ali, else aí ele já sai fora, né? Então isso significa que tem algum erro, então as credenciais dele são erradas, né? Então realiza a mensagem de erro e já vamos redirect, né? Vamos redirecionar ele lá para o nosso login, né? Que ele vai ter que tentar novamente, né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente tem a nossa, tem que entrar, né, na nossa ação auth barra e jogamos ele lá para o nosso login, não é isso? Então, login.html, ok, perfeito. É isso aí, creio eu. Depois ele vai fazer o return, não é isto? Este return faz parte de cá, isso aí. Só que aqui, como eu sempre bato o olho e vejo alguma coisa errada, aqui não. Só desta forma aí. Aqui também a gente pode modificar. Não foi possível realizar. Como senha, né? Então a gente pode colocar assim. Que a gente coloca assim, senha, né? Ou e-mail não correspondem, né? Ou corresponde, ou coisa qualquer. Bom, entenderam aí? Ok, perfeito. Então o que basta aqui é testar, né? Vamos em cá.
E vamos fazer o seguinte, vamos acessar nossa URL, então vamos lá, Sun, aqui eu acho que já tem ali o cadastrar e tem o login aí já, né? Então vamos tentar, a gente cadastrou com o nosso e-mail, eu vou tirar aqui qualquer coisa e vou fazer o seguinte, colocar qualquer, aqui é o e-mail, né? Só que a senha eu vou colocar errado, vamos verificar. Ele deu aí senha ou e-mail não corresponde. Ok. Bom, vamos colocar tudo certo. Vamos verificar se ele vai fazer o login, né? E tá aí perfeitamente. Ok, bacana. Bom, eis a questão. Então, login pronto aí, né? Vamos fazer o seguinte. O server tá rodando? Tá rodando. Ok, então vamos na nossa... Vamos aqui. É bom trazer já o usuário aqui pra gente, né? Então podemos fazer isso aí cá na nossa index. Aqui onde é que a gente tem, deixa eu ver aqui, o nosso navbar. Aqui. Vamos colocar um style aqui, só para a gente poder verificar lá. Então, o style vai ser igual. Vamos colocar um background naquele botão. Vamos colocar de green, por exemplo. Vamos verificar. E esse get start, a gente vai trazer o nosso usuário que tiver logado, né? Então aqui vamos, opa, o que eu tô fazendo? Passou um branco agora. Então abrimos, fechamos e aqui dentro a gente vai pedir o nosso user ponto, né? Que é, ou seja, user e o username, né? Que a gente passou anterior. Ok, vamos verificar. Então se a gente vir aqui, vamos aqui entrar novamente. Então vamos verificar. 1, 2, 3. Vamos lá. E tá lá pra gente já. Bacana aí. Perfeito. Ok. Bom. Podemos criar a nossa... sair também, né? Quando fazer o logout, né? Então, cá nas nossas views. Vamos aqui nas nossas views e vamos fazer isso aí já de uma vez. Bom, a views, o sair é muito simples, né? Só que a gente tem que criar a função aqui e depois criar o URL, né? Então, como aqui tá login e logout, a gente vai fazer desta forma. Então, eu dou um Ctrl C aqui, vou vir cá abaixo e podemos fazer desta forma. Então, Ctrl V. Vamos colocar aqui, em vez de ser login, né? Vai ser log out, ok? Vamos fazer o seguinte, então a gente tem que fazer o seguinte, né? A gente vai criar essa função. Então, vamos colocar assim, logout, já que a gente está colocando aí, né? Vai ser request, ok? Bom, eis a questão, a gente só simplesmente precisa redirecionar, né? Mas primeiro a gente precisa da mensagem, ponto que pode ser success, né? De sucesso, aqui a gente passa o request e a gente também vai fazer o seguinte, pôr uma mensagem, né? Então, o que acontece? Pode ser desta forma assim, saindo do sistema, né? Com sucesso no caso. Ok, tendo isso daí, a gente precisa redirecionar ele lá para o login, não é isso? Então, return, redirect para onde? Então, a gente vai entrar, né? Tem que entrar dentro de Sun, não é isso? Lá o nosso projeto, né? Então, nós aqui aspas simples, então entramos, a gente coloca lá o nosso Sun Auth. Entrando lá, a gente tem o nosso login, não é isto? Ok. Bom, creio que é isso aí, né? Creio não, tenho certeza. O que a gente precisa fazer agora? Nossa função está criada. Ctrl C. Vamos lá nas nossas URLs. Vou dar um Ctrl V. Ctrl C. Vamos aqui. Vírgula. Ctrl V. Aqui. Ctrl X. Ctrl V.
Aqui vai ser login, não, log out, pode ser, ou sair, ou coisa qualquer. E aqui a gente vai colocar a mesma coisa daqui, pode ser, né, contra o C, contra o V. Bom, então agora a gente só chamar isso daqui lá no nosso index, né? Vamos ficar para o nosso index. Então a gente pode jogar. Vamos jogar ele por aqui afora. Vamos procurar aqui. Tem home about. Vamos. Aqui tem um about contato. Então lá no contato, o que a gente faz, hein? Não poderia ser aqui, né? Porque, deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Aqui a gente já está trazendo o nosso username. O próximo, vamos ver aqui. O contato aqui pode ser logout, né? Depois a gente cria mais aqui. Ok, perfeito. Vamos pôr na sequência ali. Então, em contato aqui, a gente pode fazer o seguinte, né? Aqui, então, no nosso na nossa referência, não vai ser contato, né? A gente vai jogar ele para o nosso, o URL, né? Que vai ser... Lá tem o sun auth, né? Barra para poder entrar, né? E lá temos a nossa função, o nome da nossa URL, né? A nossa variável. E aqui a gente vai colocar sair desta forma. Mesma coisa a gente pode, vou copiar aqui para a gente jogar lá na nossa navbar também, né? A gente precisa dela lá. Aonde a gente pode colocar? Vamos verificar aqui, aqui, então aqui no contato, e aqui a gente também não colocou, né, para o nosso coisa, mas depois a gente coloca isso aí. Então vamos pôr ela aqui contra o V, e tá aí, né? Vamos testar. Então vamos fazer o seguinte, login, se você for, vamos fazer o login novamente. Então parte de teste. Logamos. Se eu clicar em sair, saiu. Ok, ele deu duas mensagens saindo. Depois a gente arruma isso daqui, né? Perfeito. Então, funcional aí. A gente poderia ter posto aqui também, mas aqui depois a gente vê algo aqui pra gente fazer. Ok, bom, perfeito. Ok, o que a gente já pode começar a mexer aqui é com o nosso super user, né? Vamos criar ele já de uma vez. Eu vou dar Ctrl C aqui, verifique se você está com seu script aqui ativado, né, pessoal? E vamos lá. Então, presta atenção, a gente tem que estar dentro da nossa pasta, né? Então, ó, tem a pasta raiz e tema do nosso projeto. Dentro do projeto, tá? Vamos lá, tá dentro do projeto, faça certeza que tá dentro do projeto e simplesmente vamos rodar, né? O que a gente precisa fazer? Python, não é isto? Manage.py, não é isto? Opa, é isto mesmo. E vamos criar, create aqui o nosso super user. Vamos criar ele aí. Eu vou deixar isto mesmo. Endereço, password. Vamos colocar o password. Então, vamos colocar aí novamente. Vamos, ele está dizendo aí que numérico, sim, quero. Eu já expliquei isso aí muito em vídeos anteriores, então ele já criou aí pra gente. Ok, beleza. Vou rodar o nosso server novamente, já desde aí. Agora podemos baixar aqui. E vamos lá, então vamos para o nosso admin. Então, admin. Vamos entrar aqui. A senha foi login. Bom, então aqui a gente tem o nosso user, certo? Ok, beleza. O que eu quero fazer agora é uma restrição aqui. Por quê? Porque a gente vai salvar esses dados tudo como o nosso user ele não é a active, né? Para quando eu precisar de uma requisição de um request de esquecer a senha, eu tenho que ter esse controle aí. Vamos entender. A gente está entrando no nosso sistema, vamos aqui. Deixa eu abrir outra aqui e vou fazer o seguinte. Deixa eu copiar isso aqui, Ctrl C.
Ctrl V e vou jogar para cá. Então observe que a gente está logando, certo? Eis a questão, o nosso super user, vamos fazer o seguinte, eu vou sair aqui e eis a questão. Bom, se eu colocar aqui as minhas credenciais corretamente, a gente vai fazer o login, certo? Observou lá que a gente fez o login. Ok, bacana. Só que eu não quero isso daqui, certo? Eu quero que salva tudo desativado, vamos dizer assim, para você entender. Para a gente ter um controle. Então a gente está usando este aqui, tá ativo, né? Bom, se eu retornar aqui, né? Vamos aqui nos nossos views. Então, tudo que a gente salva aqui no nosso login, observe aqui que a gente passou aqui o nosso password, as nossas credenciais, né? Vamos verificar aqui no cadastro. Observe. Então, o nosso e-mail, se der algum problema, tá tudo aqui. Eu já expliquei isso tudo em vídeos anteriores. Ok, então, antes dele fazer o salvar no nosso banco de dados, eu quero que ele salva lá o nosso user como inativo, tá? Como ativo ou não ativo, para que a gente tenha este controle aí. Então, depois aqui, eu simplesmente peço meu user, não é isto? Ponto is o que ele já colocou lá active, eu vou colocar ele como false. Ok, então tudo que tiver no nosso banco vai gravar com isto aqui. Se eu for lá no meu painel de administrador, lá nas permissões, ele vai estar lá desativado, tá? Então vamos tentar logar com o mesmo. Então ele vai ele não vai deixar eu logar com aquele que a gente gravou. Por quê? Porque ele vai ir lá e vai verificar, tá desativo, então ele não deixa a gente fazer o login. Vamos testar isso aí. Então se eu vim aqui, vou sair, ok, sair, vou tentar fazer o login, certo? Com as mesmas credenciais. Observe que ele deixou. Por quê? Porque é o seguinte, deixa eu fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, vamos aqui no nosso admin e vamos, aqui não, vamos logar aqui e eis a questão. A gente precisa verificar isto aqui. Se eu vim aqui em user, observe que temos aqui o nosso user, né? Se eu vim aqui, observe aqui, ó, active. Se eu desativar e salvar, vamos fazer o seguinte. Se a gente vir aqui, aqui, voltar aqui, vamos sair. Se eu tentar logar novamente, 1, 2, 3, 4, 5, ele não vai deixar. Observe aí que tá dando erro, é isso aí que eu preciso. Então o que a gente vai fazer? Ele só vai ativar lá quando a gente receber um link para o e-mail, a gente ir lá ativar este e-mail, blá 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 blá. Isso é um controle que a gente está fazendo de recuperar senha, tá pessoal? Mas logo vocês vão entender isso aí. Ok, beleza. Vamos fazer isso aí então. Eu acho que vocês entenderam aí a intenção. Bom, certo? Entendeu? Então aqui vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um import aqui, porque a gente precisa do nosso, pegar o URL do nosso site, né? Então from o que? Django, vamos pegar aqui, ponto contribute, ponto, a gente tem os sites, né? Vamos pegar aqui sites, ponto, a gente tem os shortcuts, pegamos ele aí e import o que? O nosso, tem o nosso get o que? Underscore current site, está aí. Então a gente tem que pegar este Ctrl C e vamos fazer o seguinte, então, bom, só recapitulando aqui, né, refrescando aqui, todas as vezes que agora que eu for cadastrar um usuário, ele vai cadastrar no banco de dados como ativo, né? Active vai ser igual false. Então, vocês observaram isso aqui, né? Então, a nossa... ele vai pedir ele para entrar novamente, depois a gente verifica isso aí, então.
Bom, mas vocês já entenderam. O que acontece aqui que antes da gente fazer o seguinte, antes da gente recuperar um senha ou tudo mais, eu também já posso usar esse método aqui para a gente poder, quando eu for criar uma conta, quando eu for me cadastrar, receber um link para ativar esta conta, tá? Então isso aí são meios de segurança dentro de um website, tá? Então vamos, já que a gente já está fazendo alguma coisa aqui, por isso é muito importante que você deixe o seu a sua inscrição aí, o seu gostei, erros, dúvida, deixa aí na nossa área de comentários aí, tá? Beleza? Bom, então vamos fazer esse procedimento primeiro, porque depois a gente vai ter que fazer, vir aqui corrigir muita coisa para a gente recuperar a senha. Então, ativando primeiro já fica mais fácil e mais funcional depois para a gente só simplesmente implementar alguma coisa, né, que a gente pode copiar aqui e fazer para esquecer a senha também. Mas o foco aqui, vamos começar pela ativação do seu cadastro seguido de um e-mail que você vai receber. Ok, beleza. Bom, para isso aí, então a gente precisa importar mais alguns módulos aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar isto aqui, vou dar um Ctrl C e vou abaixo, eu vou dar um espaço aqui, Ctrl V. Então, from Django Contribute Sites, a gente vai precisar do nosso, na verdade, vai precisar dos nossos, das nossas unidades, né? Que são os utils, que é o HTTP, a gente vai precisar do decode, a gente vai precisar do encode e por aí vai. A gente vai precisar de render to string, um monte de módulo aqui que a gente vai precisar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer com bastante calma aqui para que vocês não se percam. Então, from Django, ok. Neste caso aqui a gente vai pegar as utilidades, né? Então, ponto utils, que se escreve, ó, ele já pegou ali para a gente, isso é muito bacana. Vamos fazer o que? Vamos importar, né, o nosso HTTP, né? Então, ponto HTTP, vamos fazer o seguinte, ele vai importar, aí eis a questão, a gente tem que importar os nossos, lá tem o URL, né, save, que é o base 64 decoder e na mesma sequência o encode. Então, vamos lá. Vamos ver aqui se ele vai puxar. Ele vai... Aí, já puxou aqui, que é o URL save decoder e também o URL, o encoder. Desta forma aí, ó. Base 64 encoder e o decoder. Ok. Perfeito aí. Outra coisa que a gente precisa também é o reserve e o no reserve match, né? Então vamos aqui, eu não vou copiar nada. Vamos lá, from Django, vamos pegar aqui o seguinte, tem o ponto, vamos pegar das URLs, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o import do nosso no reverse, ele já tá aí, ó, reverse match, vírgula, e precisamos do reserve. Vamos fazer desta forma. Não é resolve, e sim reverse. Tem diferença isso aí. Aqui ele pegou no reverse, isso mesmo, match. Ok, perfeitamente. A gente também vai precisar from Django. Vamos pegar dos templates, né? Poxa, meu, tô esquecendo, hein? Tô ficando velho. Vamos fazer o load. A gente precisa de fazer load import. Import o que? Vamos importar o nosso render to string. Ok, beleza. A gente também precisa das nossas utils. Vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vamos fazer o seguinte. A gente precisa do encoding, né? Então, utils. Opa! Vamos pegar o encoding import. Agora a gente precisa do seguinte, a gente precisa do force. Vamos ver aqui se ele vai puxar. É o force underscore
temos os bytes, né? Isso aí, puxou ali, vírgula, e também o force underscore text. Ok, beleza. A gente vai precisar de mais um, vamos pôr uma vírgula. A gente tem o nosso Django, este aqui, o Unicode do decode error. Ok, beleza. Se eu não me falho na memória, são esses daqui, tá, pessoal? Não é tudo que a gente também grava na mente, mas a preguiça de ir nos arquivos que eu tenho salvo e conferir se isso aqui tá certo, faça você usar a mente melhor. Então, nem tudo você não é bom conferir, vai fazendo. Depois, se der algum erro, aí sim você confere. Bom, perfeito. Bom, então perfeito. A gente vai precisar agora de mexer com os módulos do nosso e-mail para enviar e-mails, né? Então fazer o seguinte, from Django, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, tem o ponto core, vamos pegar dos core, a gente precisa do e-mail, não é isso? Ok, perfeito. Como a gente tem vários, eu vou pegar desta forma, Ctrl C, vamos abaixo, Ctrl V, V e V. Então, a gente vai pegar, vamos fazer o import, vamos importar o nosso send e-mail, não é isto? Vírgula, e-mail, este aqui, e-mail multiple alternatives. A gente vai precisar também do e-mail core e-mail. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o import do bad head erro desta forma aí, e também o send e-mail. Ok. Basicamente está aí. Agora, não do e-mail e sim do core, a gente vai precisar fazer o seguinte, a gente vai importar o e-mail, né? Então, import o que? Mail, ok. A gente vai precisar dos settings também, né? E aqui não é do e-mail também, é simplesmente do modo core, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai importar o nosso... Tem os settings, né? Os settings não vem do core, e sim do configure, né? Então vamos pôr aqui, vamos verificar, configure mesmo. A gente vai importar os nossos settings, né? Ok, beleza. Então creio que é isso aí por enquanto. Bom, é só isso aí por enquanto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar a implementar a nossa função, né? Então, o que acontece? Quando eu cadastro, aqui, antes dele enviar e salvar, vamos fazer o seguinte. Então, a gente está setando ele como inativo, né? Então, para que ele ativa e fazer o login, ele tem que ir para o e-mail dele e conferir lá o link para ativar a conta dele. Ok, então, depois que ele salva, a gente precisa enviar, né? Então, depois de salvar e antes de entrar a mensagem, a gente precisa fazer o seguinte. Eu tô pensando aqui que a gente vai ter que fazer uma coisa aqui. Ficar pensando não vai acontecer nada. Então, vamos lá, vamos meter o pau. Então, current, vamos colocar, né? Como a gente tem que pegar o site, né? O URL de onde está vindo isso daí, eu vou colocar assim, current site, né? Isso vai ser igual. Vamos lá, né? A gente importou o nosso get current site. Ok, beleza. Ele tem que ser request, não é isto? Ok, com certeza. Bom, eis a questão. Vamos enviar o nosso e-mail. Então, e-mail, vou colocar assim também, underscore. O subject, né? Que é
o subjeto, né? Isto mesmo que fala em português, que vai chegar lá no cabeçalho do nosso e-mail. Então a gente pode fazer o seguinte, vai ser igual, a gente vai colocar uma mensagenzinha para ele saber, né? Então vamos colocar assim, ativar sua, né? Pode ser, né? Sua conta. Ou ative, né? Ativar sua conta. Isso aqui vai chegar lá, né? Depois, eis a questão. A gente precisa criar um dicionário de credenciais, né? Neste caso aí, a cabeça dói de pensar. Vamos colocar então a mensagem, né? Mensagem vai render, vamos pegar ela, vai ser igual render, a gente precisa transformar ela to string, ok, beleza. Eis a questão, a gente precisa de criar um arquivo de HTML de ativação, né, que vai chegar lá também no e-mail, que é o corpo do que se trata este e-mail, né. Então, vamos aqui. A gente tem que entrar, a gente não pode esquecer de criar isso aí depois. Então, sun auth. A gente vai fazer o seguinte, vamos entrar lá dentro e vamos colocar um arquivo active.html. A gente precisa criar ele, certo? Ok. E lá a gente vai fazer o seguinte, a gente vai enviar o dicionário de credenciais. Então vamos criar aqui. O que a gente precisa? A gente precisa de enviar o usuário. O usuário, então o user, se quiser colocar ali o usuário, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Então, já vamos colocar isso aqui de uma vez. Eu vou colocar assim, ó, usuário. O usuário vai ser igual, ou vamos deixar user mesmo padrão, né, pessoal? Não tem problema. Então, o user vai receber, o que é o nosso user? Observe aqui, ó, quando ele salva my user, que a gente colocou, né? Então, ele vai enviar com essas credenciais. Então, passamos aqui o my user, vírgula. A gente precisa de enviar o domínio, né? Então, o domínio vai ser, como a gente está local, a gente precisa enviar o nosso local, né? Então o domínio vai ser, muitos não aqui, né? Se você observar aqui, a gente tem esta URL, né? Então pega aqui, ó, de 800, copia aqui, Ctrl C, e vamos retornar aqui e vamos fazer o seguinte, só que eu não preciso tudo isso aqui, tá? Então só faço isso aqui e tiro aqui e vamos fazer desta forma, ok, vírgula. Então a gente está enviando o usuário, estamos enviando o domínio. Eis a questão, a gente precisa criar o token também, enviar o ID do usuário também, né? Bom, vamos criar isso aqui primeiro. Então, vai entrar lá, a gente precisa criar este arquivo para a gente não ficar perdido aqui. Então, já vamos fazer enquanto a gente não esquece. Ok, então como é ativar, vamos colocar activate desta forma aí, né? Então este arquivo activate.html, vamos dar um Ctrl C nele, vamos encadeando a nossa pasta auth, tá, pessoal? Cadê? Saiu ali, não é isso que eu quero, aqui, auth. Vamos aqui, new arquivo, Ctrl V. Bom, já temos ele aí, deixa ele quietinho aí. A gente precisa também criar a nossa utils, né? Bom, preste bastante atenção que a gente tem a nossa loja, tem o nosso projeto, tem a nossa app, a gente está mexendo com a nossa autenticação. Então, dentro de autenticação aqui, né, SunAuth, vamos aqui, outra, e vamos colocar utils desta forma, .py. Bom, a cobra fuma, né, porque a gente vai criar, a gente vai gerar o token para a gente enviar com o nosso e-mail para validar, né. Ok, então a gente vai precisar do module. Qual é o nome do module? Se eu não me engano, module 6, isto mesmo. Então vamos lá, primeira coisa que eu tenho que fazer é instalar ele, né? Então
pip o que? Install 6, desta forma aí. Observe, pessoal, sempre com a sua pasta ativada, os scripts, entra dentro da pasta raiz, dentro do nosso projeto, tá? Cuidado com isso aí, ok? E vamos instalar, e eu creio que vocês estão prestando atenção, por isso eu tô aqui perdendo um tempo aqui, passo a passo aqui para vocês, beleza? Então tá lá, tá instalado com sucesso, ok? Bom, ele pôs aqui A1, né, ponto 16.0, ok, bacana. Vamos rodar o server, então vamos colocar aí para rodar. Bom, então, primeira coisa que a gente tem que fazer é from, né, Django, vamos importar. A gente tem lá, tem que ser do contribute o que? Ponto auth, porque a gente está mexendo com autenticação, ponto tokens, né, que a gente vai gerar nossa tokens. Import o que? O password reset, né, token generator, ok. Bom, a gente também tem que fazer o import do nosso module, né, que é o 6, desta forma aí, ok, beleza. Classe, vamos lá, class, vamos passar aqui, a gente precisa passar, na verdade, 3 argumentos para esta classe. O que a gente precisa? Self, ela mesmo, o user que a gente está enviando e o timestamp. O timestamp é para devido, né, ali, vamos supor, você recebe o e-mail para ativar sua conta, você deixa passar lá 20, 30, 40 minutos, 1 hora, ele vence, ele expira, né? Ele não vale mais. Então a gente precisa fazer esse monitoramento aí também, que é muito importante, tá, pessoal? Então eu vou colocar assim, como é token, vamos pôr token generate, vamos pegar isso aqui, ó, token generator, Ctrl C, vamos colocar parecido e passamos aqui o nosso, o que a gente está criando, o que a gente está fazendo. A gente tem que passar aqui o nosso password reset token generate, 2 pontos. Agora vem os nossos argumentos, def o que? Eu vou colocar assim, underscore, como validar, ali ele já trouxe make, ele já pôs um monte de coisa aqui, olha, ele já até colocou aqui o self e o using pra gente. Então, eu preciso disso daqui? Não, ele já pôs o timestamp, que bacana, só que isso aqui eu também não preciso. Então, vai ser o seguinte, eu só preciso do user, vírgula, timestamp. Isso daqui eu não preciso, isso eu não preciso, simplesmente 2 pontos aqui. Bom, perfeito. Então ele colocou aí os nossos argumentos self e use timestamp, ok. Agora eu preciso de um return, ok, bacana, mas eis a questão, este return tem que ter muito cuidado com ele, porque eu preciso de retornar 3 argumentos. Primeiro, o user primary key, o user timestamp e o use is active, se ele é ativado. Vamos entender. Abro parênteses aqui e passo. Então, vou usar o module 6 que a gente já instalou. Ponto. O text type dele vai ser o que? Vai ser o user o que? Ponto, não é isto? O primary key, ok, bacana. Eis a questão, concatenamos, certo, com o nosso module 6, de novo, ponto. O text type agora vai receber o que? A gente precisa do time, né, times stamp, para poder fazer a verificação de tempo que aquele link já foi enviado. Outra coisa é a ativação dele. Então concatenamos nosso module ponto que o text type agora vai receber o que? O nosso user ponto o que? Is active. Vamos verificar aqui.
puxou aí, perfeito, bacana isso aí. Então, tendo passado por todos estes passos, a gente precisa gerar o nosso token, né? Então, a gente precisa, na verdade, executar esta classe, né? Então, para isso aí, vamos aqui, vamos pedir ela, né? Epa, que isto, sai da classe, tá, pessoal? Então, o que eu vou pôr aqui? Generate, né? Desta forma aí, underscore token, que vai receber o que? O nosso token, né? Qual é o nome da nossa classe? Ctrl C e Ctrl V. Pronto aí, executamos a nossa classe. Bom, se não me falha na memória, é isso aqui, tá, pessoal? É porque a gente está criando a nossa classe. Estão passando 3 argumentos. Aqui a gente está tendo o retorno, né, do usuário, a chave, o timestamp e a ativação. Depois a gente só chama a nossa classe, ok? Eis a questão. Agora, para a gente continuar lá, a gente precisa importar esta classe para ele ter acesso a esta classe e gerar o nosso token, né? Então, cá na nossa views, vamos fazer o seguinte, a gente precisa importar. Vou importar ele aqui em cima. Então, from o que? A gente criou lá nosso utils, né? Então, vamos fazer o seguinte, aqui entra ponto, na verdade, né? Que a gente tem que pegar do nosso arquivo. Então, vamos aqui. Então, ponto utils, vamos fazer o seguinte, lá a gente tem a nossa classe token generate, certo? Ok, então agora a cobra fuma. Vamos fazer o seguinte, a gente já criou o arquivo, não criou? Tá lá, ok, perfeito. A gente tem que gerar, né? Chamar nossa... Vamos fazer o seguinte, isso aqui, né, é o nosso user. Então tá acessando. Vamos colocar isso aqui só user para ficar melhor. Então eu sempre uso user. Aonde mais tem aqui, né? Vamos deixar só user. Ok. O arquivo criado. Então estamos só ajeitando aqui. A gente não precisa preocupar com essas variáveis aqui, porque elas estão só local aqui. A gente já não usou ela em lugar nenhum, né? Aqui tem nas nossas outras funções, mas isso aí não tem problema, já é outra função. Dentro desta função aqui só está esta daqui. Ok, perfeito. Então, a gente já está enviando o nosso use, estamos enviando o nosso domínio. Agora eu preciso também de enviar o ID do usuário, né? Então a gente pode colocar desta forma o de usuário ID, legal. Então ele vai ser igual o que? Vamos pegar o nosso module, né, URL, o decoder, e vamos fazer o force dele. Então force o que? Bits, e passamos aqui o user.primary key. Ok, beleza. Vírgula. Agora a gente precisa também do token, né? Então vou colocar desta forma, token. Vamos fazer o seguinte. Epa, que merda. Aqui, token. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa gerar, né? Então, 2 pontos. Vamos fazer o seguinte, generate aqui, token. Este generate tokens é tokens e não token. A gente vai ter que mudar isso aí. Eu não me lembro agora, mas eu creio que é tokens. Mas a gente pode verificar isso aí depois. Make, vamos fazer o nosso token. Então passamos aqui desta forma. É isto mesmo, tá? Eu tenho certeza que é tokens. Vamos aqui. Será que eu clicar aqui deu enter? Eu acho que ele importou, né? Vamos verificar aqui em cima se ele importou automático. Vamos ver. Tem aqui sim, olha lá.
from, né? Então faz a certeza, tá, pessoal? Eu dei um enter ali na hora que eu coloquei de token para tokens e ele fez import aqui. Então faz from token, token-wise import generated tokens. Aí ele vai aceitar aqui tokens desta forma aí, ok, bacana. Então ele vai fazer vai gerar, né, do user, e tendo feito isso aí, então a gente vai simplesmente fazer o seguinte, né, que vem na minha cabeça, que eu tô lembrando aqui, a gente lá no nosso settings também a gente precisa criar o nossos stamp lá, né, nossas informações de envio de e-mail. Ok, então cá em settings, cá abaixo, vamos criar isso então. Então eu preciso do meu e-mail, vamos colocar o nosso e-mail underscore host, que vai ser igual. A gente vai precisar copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, a gente precisa do nosso e-mail host, não é isso? Ok, bacana. A gente vai precisar do nosso password, então host, eu vou colocar assim, underscore password. A gente vai precisar também da porta, não é isso? Então, aqui não precisa ser host, mas sim de port, para a gente saber. Então, vou colocar assim, port, desta forma aí. A gente vai colocar aqui o TLS, né? Então, o e-mail aqui vai ser o seguinte, o user underscore TLS underscore, a gente vai colocar depois, né? Não tem nada disso aí. Ele vem aqui, a gente pode fazer o seguinte, depois eu vou mostrar essa informação. Tem algumas informações aqui que eu não vou mostrar, só vou falar o que coloca aí, tá, pessoal? A gente precisa do e-mail, né? Então, do back-end. Eu vou fazer desta forma aqui. Eu vou colocar back-end. O host vai ser o que? Entre aspas simples, a gente vai colocar smt desta forma, p. Ponto, o que? Gmail. No meu caso, gmail. ok.com. Ok. Agora já o password, na verdade a gente tem o user também, né, que eu me esqueci. Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa de enviar o user também. Então vamos fazer o seguinte, host tem o user e o password, né? Então vamos colocar aqui user. Este user vai ser o teu e-mail que você vai enviar. No meu caso aqui eu criei um só para a gente poder, não envia para isso aqui, tá, pessoal? Depois que eu terminar esse projeto aqui eu vou deletar este e-mail, então eu só criei ele mesmo para a gente fazer os nossos testes aqui de recebimento e ativação da nossa conta, beleza? Se eu não me engano, tá, pc local e @gmail.com. A senha, a gente vai fazer o seguinte, a senha você coloca a senha que está cadastrado este e-mail aí. No meu caso, eu vou colocar depois e fecho isso aqui. Bom, a porta também você coloca 587. Aqui o TLS, a gente vai colocar ele como true. Ok, beleza. Este e-mail host aqui tá de sobra, né? A gente tem o nosso back-end. O nosso back-end, a gente vai pegar o nosso Django, vamos pôr aqui o Django desta forma aí, né? Que vai ser enviado. Vou colocar o core, a gente pega o ponto meu, que é o nosso module, né? Vou colocar aqui backends desta forma aí, ponto smtp, ponto e-mail desta forma aí, tá, pessoal? Backend. Então vou colocar minha senha aqui, já vou fechar este arquivo settings e tá aí pra gente.
Então já tudo pronto aí, agora simplesmente enviar, né? Então a gente pode colocar aqui, vou pôr desta forma, e-mail, né? Vamos colocar o e-mail underscore messages, né? Como a gente está fazendo, vai receber o quê? Agora sim, a gente tem que passar alguns argumentos e parâmetros aqui. Primeiro, e-mail, né? A gente tem o e-mail message. Vamos fazer o seguinte: enviamos, né? Então vamos enviar o nosso e-mail subject, ok, vírgula. A gente precisa do nosso messages, messages o que? Ponto settings, que a gente vai lá no nosso arquivo e pegar a nossa variável que está lá no nosso settings que a gente configurou lá, o nosso e-mail, o nosso user, o nosso password, né, que eu até falei, eu vou colocar aqui, vou fechar esse arquivo e a gente retorna aqui. Então, ele vai acessar lá os settings e vai pegar esta informação que eu quero. Então, presta bastante atenção nisso aí. Enviamos, passamos então o nosso e-mail subject, vírgula, message, ponto. Eu vou lá no meu settings, certo? Que é o que vai ser enviado, ele vai acessar o nosso user lá. E aí ele pega o e-mail que ele vai usar para enviar estas informações. Então, settings, passamos aqui desta forma, ponto, o que? Lá a gente criou a nossa variável, não é isto? E-mail, a gente colocou tudo maiúsculo, não é isto? Então, e-mail desta forma aí, underscore host underscore o que? User, não é isto? Ok. Bom, perfeito aí. Agora eu preciso de passar este array de usuário, de user. Como eu faço? Vírgula, e passamos aqui o nosso user. Qual é o nosso user? Observe aqui que a gente tem ele aqui, não é isso? Tá ele aqui, ó. Bom, pronto aí. Bom, bacana. Eis a questão. Aqui também tem uma vírgula, né? Eis a questão, né? Então, tudo corrido aí bacana, né? O usuário recebeu o e-mail que foi enviado aí, certo? Ele clicou lá no link para poder ativar a conta dele, retornando, ou seja, assim que ele ativou ali, né? Ele já está dando acesso à conta dele, mas antes dele clicar ali, eu preciso já começar a contar o tempo que eu preciso que esse link fique ativo lá na caixa de e-mail dele. A gente coloca 60 segundos, 1 hora, blá blá blá. Eu vou colocar instantaneamente, tá? Então a gente vai colocar o e-mail, né? Não é? Opa, que diacho que eu tô fazendo aqui? Vamos aqui. Então vou pegar o meu e-mail. Message, não, tem o e-mail thread. Thread é ameaça, tipo assim, já começa uma contagem por aí, é a função, certo? Então vamos usar a função e-mail desta forma aí, thread, que escreve desta forma aí, e vamos fazer o seguinte, o que a gente precisa começar a contar? A mensagem, né? Aqui, ó, o que está atribuindo aqui? O nosso e-mail, message, não é isto? E assim que recebeu o e-mail, este e-mail thread, essa função, vai começar a executar. Então, eu preciso passar aqui o start, ela vai começar a fazer a contagem para a gente. View problem, tá errado aqui, né? Se colocar aqui, ele fala que não tá defined, né? Aqui, a gente já criou o arquivo. Ok. Settings, ele vai buscar o user, bababá. A gente precisa criar nossa classe e-mail thread. Ok, message ele vai buscar, vai começar a contar. Só que esse message aqui é message settings.
verifica se o seu importou aqui, porque se eu der um contrabarra de espaço ali, lá ele importou aqui, ó, import message. Então observe, pessoal, todos estes módulos aqui que a gente importou, vê se o teu tá desta forma aí, tá? Então deixa tudo bacana como está aqui. Ok, beleza. Então, o que falta aqui é só a gente criar nossa classe, né? Ok, implementar ela. Tendo então começado a contagem, né, do nosso para inspirar lá o e-mail que vai ser recebido, o link lá no e-mail para ativar a conta, né? O que acontece? Então vamos pegar aqui, a gente já tem a mensagem aqui, né? Então ele vai fazer o que? Vai ser uma mensagem informativa mesmo. Request, cadastro realizado com sucesso. Aqui a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode mudar isso aqui. Por quê? Porque não faz sentido esta aqui. Podemos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, foi, né? No caso aqui, foi enviado um e-mail para você ativar sua conta. Ok. Ou se não, um link, né? Foi enviado um link, né? Se for uma pessoa mais leiga, então vai ficar confuso aí, né? Então foi enviado um link no seu, né? Ou para o seu e-mail, link para seu e-mail, para você ativar sua conta. Meio complicado aí, mas tá legal aí. Ok, tendo isso aí, então ele vai fazer o login e tudo mais aqui, bacana. Então espero que vocês tenham entendido este passo aqui, tá, pessoal? Bom, é uma função bem compridinha, mas nada demais aí, nada complicado. Uma coisa que eu quero observar aqui também é o seguinte: quando a gente pega o nosso user.object create super user, não, a gente está criando o nosso user no caso aqui, né? Então não pode acontecer isso aqui, porque se a gente for lá no nosso administrador, eu me lembro que eu vi lá, mas esqueci de mencionar. Então tá criando como super user, não é isto. Ok, beleza. Então conferido aí, só tô dando uma olhada por cima, pessoal, para que a gente fica menos erros para corrigir depois, ok? Então bacana, o que a gente precisa mesmo é só da nossa classe aqui, né? Ok, bom, então o que a gente precisa fazer é o seguinte: pega o current site e também a nossa classe e-mail thread que a gente está usando para enviar o e-mail. Ok, vamos lá para nossas utils, né? Ou seja, na ativação. Vamos aqui no nosso arquivo activate HTML e vamos fazer o seguinte: a gente vai usar aqui. Legal que vocês entram, tá, pessoal, aí na documentação do auth, vamos colocar assim, auth desta forma aí, tá, pessoal? Escape. Vamos fazer aqui, se a gente vir cá no nosso vamos vir aqui, colocar aqui o Django Auth, aqui ó, tem o Auth Escape on e off. Então é bom ver esta documentação aqui. Então ele diz ali, Auth Escape controls the current auth escaping behavior. This tag takes other. Então não adianta nada eu vou tentar aqui só fazer o translation aqui, mas procura aí a documentação em português que vocês vão entender. Eu vou fazer um translation que conforme a gente aplica no português não tem nada a ver, né? Mas basicamente controls the current controla, né, o comportamento de fuga automaticamente, né? Esta tag
toma ou como um argumento e que determina se a fuga automática está em vigor, né? Então, por aí afora. Lê isso aí em português, tá, pessoal? Então, a nossa tag é esta daqui, ó. Ele traz aqui um exemplo, então já vou copiar isso daqui. Depois vocês lê essa documentação aí que é muito importante. Vamos vir aqui. Vou colocar ela aqui. No caso aqui, eu quero ela off aqui. Então, bacana. Eis a questão. Aqui, deixa eu dar só um espaço aí. Agora, ele começa aqui, tudo que a gente colocar aqui, então ele vem com um body aqui. Então, a gente pode colocar, por exemplo, olá, que ele vai receber, né? Não precisa disso aqui. Então, olá, o body, o que eu quero que mostre aí? O nosso user.username. Então, enviamos aí. Opa, não é isso aqui que eu quero, Ctrl Z. Bom, bacana, né? Posso tirar esse excesso de espaços aqui. Ok, bacana. Aqui a gente agora coloca uma imagem, né? Ou seja, uma mensagem. Pode colocar assim, favor, por exemplo, né? Clicar ou favor, clique, né? Neste link para verificar, por exemplo, sua conta, né? Ok, bacana desta forma. E aí a gente vai mandar este link. Este link vai contar vai conter o que? HTTP, não é isso? Desta forma, vem o nosso domínio. Qual que é o nosso domínio? Se a gente vir aqui, a gente tem tudo isto aqui, não tem? Cadê o nosso views? Cadê ele? Observe aqui que a gente passou aqui, né? Olha lá, o nosso domínio é qual? Então, posso pegar isso aqui, ó, Ctrl o C. Vamos retornar aqui e vamos fazer o seguinte. Então, colocamos ele aí, é o nosso domínio. Ou seja, não aquilo ali, eu peguei errado. O que eu tô fazendo aqui? A gente fica meio doido, né? No views aqui, então, pego o meu domínio que está recebendo, não é isso? O nosso localhost, no caso aqui, passo ele aqui, Ctrl o V, ok. Bom, precisamos da URL, eis a questão, vamos fazer desta forma aqui. Esta URL vai receber, então posso colocar assim, URL, vai ser o que? Ativar, não é isso? Então colocamos assim, active, wait, né? Certo? Então vocês vão entender isso aqui mais à frente, porque a gente tem que fazer essa URL também. Ok, precisamos mandar o ID, né? O ID ele vai ser 64 bits. Então, vamos colocar desta forma. Vou colocar tudo junto assim, igual. E vamos passar o ID do nosso usuário. Que a gente tem tudo aqui, né, pessoal? A gente está pegando essas informações. Ó, tem o token, o ID e por aí vai. Então, a gente só está implementando a nossa página aqui. Vamos dizer assim, o nosso HTML para que você entenda. Então, passando o ID, a gente também precisa do token, né? Então, o token vai receber o que? Vai ser igual a o token mesmo. Ok, creio que é isso aí. É bacana aí, perfeito. Observando aqui que faltou o B, então o ID 64 bits do usuário e o token. Ok. Enviando, tudo certo aqui. Agora também a gente tem que criar um template para caso dê algum erro, né? Então, já que estamos aqui, vamos fazer isso. Então, aqui dentro ainda, né, do nosso auth, tá, pessoal? Da nossa pasta auth, vamos colocar, por exemplo, o que? O que a gente coloca? Activate underscore. Não, vamos colocar assim, só falha, né? Caso aconteça alguma falha no nosso link que a gente está enviando ali, a gente pode colocar, se você quiser, né, pessoal, colocar um HTML aqui bacaninha, fazer um formulário bonitinho de falha que não conseguiu, faz à vontade, mas simplesmente eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar um H1 só mesmo para a gente ter uma mensagem. Então podemos colocar assim,
aconteceu algo errado, vírgula, favor comunicar seu provider, né? Ou provedor, como queira. Bom, então, recapitulando aqui, tá, pessoal? Dando um refresh na memória de vocês. Observe que a gente está simplesmente montando a nossa URL, né? A URL, ela vai levar isso tudo aqui. Para que a gente não fica aqui, né? Escrevendo tudo, o user, o domínio, colocar isso tudo aqui. A gente simplesmente está passando as nossas variáveis. Observou aqui, então o HTTP vai receber. Qual é o domínio lá? O que tem lá no nosso domínio? Observe aqui a nossa URL local. Depois ele vai levar, né? Qual é a URL? A ativação. Depois o método vai ser o ID do usuário, 64 bits. O token vai levar o token ele mesmo. Qual que é o nosso token? Observe aqui, o nosso token está usando aqui, está gerando o nosso username, o nosso usuário, ok. Bacana, perfeito aí. Bom, então qualquer coisa que der errado, ele vai vir aqui e vai mostrar, ó, deu alguma coisa errado aí, né? Bom, praticamente é isso aí. É muito difícil a gente ter o que a gente tem na cabeça, explicar, passar detalhadinho para você, mas o que a gente está montando aqui e explicando aqui, você vai absorvendo isso aí da forma que você entender, tá? Então, é basicamente isso aí. Ok, beleza. Então, já temos aqui, já passamos aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa ter a nossa URL, né? Ok, vamos fazer o seguinte. Né? Então, tudo que a gente tem que fazer agora é trabalhar nossas URLs. Opa, não útil e sim as nossas URLs. Então, observe aqui que a gente tem as nossas funções. Eis a questão, eu tenho que acessar. Eu apaguei aqui, né? Então, quando eu clicar lá, eu tenho que acessar esta URL, não é isso? Então, observe que a gente passou aqui três parâmetros aqui. A gente tem que acessar eles aqui na nossa URL. Então, como a gente vai fazer isso aí? Ctrl o C. Eu espero, pessoal, que vocês estão entendendo. E eu estou fazendo com bastante calma aqui, cautela, para que você, se você for um iniciante, você vai acompanhar aí e vai pegar isso aqui. Mas depende de você, tá? Então, o que a gente vai fazer? O que a gente tem aqui? Ó? Observe que a gente tem o nosso Active. A nossa URL está recebendo o que? Activate, né? E não Active. Ok. Bom, então precisamos fazer o seguinte. Ela vai acessar, beleza? Então, vamos lá. A nossa URL. Então, o PET vai acessar o nosso Activate, né? Só que aqui ela tá maiúscula, né? É isso mesmo que a gente colocou aqui, só que eu não queria isso aqui, né? Não precisava ser assim. Bom, então são coisinhas que a gente tem que prestar atenção, né? Então vou pôr a minúsculo, porque não faz sentido ter uma URL com esta letra aí. Você pode fazer, mas praticamente eu não gosto bem assim. Ok, beleza. Ok, então acessamos a nossa Activate, né? Que é a nossa URL. Sim, entramos. Agora tem que passar os nossos parâmetros aqui. Como é que a gente vai fazer com este daqui? O que é o ID do usuário e o token. A gente simplesmente chama desta forma. Então entramos ali, né? Ativamos, ok. Referencia desta forma aqui. Então a gente precisa do que? A gente colocou lá e pode copiar, tá, pessoal? Para não ter erros, então enviamos também, ou seja, passamos aqui o nosso usuário, né? O ID do usuário desta forma. Entramos e também precisamos passar o nosso token, né? Então, Ctrl o C e passamos ele aqui, Ctrl o V, desta forma aí, ok. Agora a gente vai criar a nossa função. A nossa função vai ser diferente aqui.
desta forma aqui não é legal fazer desta forma, mas a gente vai passar aqui views desta forma, certo? Views já pegou aí pra gente, e aqui sim eu preciso mencionar desta forma, ponto. A gente vai criar a função com o nome, pode ser, a gente está criando como ativar, então eu vou colocar assim, activate desta forma, conta, não é isso? Então, como é a nossa conta, vou pôr C maiúsculo e vamos passar aqui como view desta forma aí. Pode ser assim, pode colocar o teu o que você queira, tá, pessoal? Já o name da nossa URL, a gente pode colocar a mesma coisa aqui, como eu estou fazendo em vários aí, né? Então, Ctrl o V aí. Ok, vou bater uma vírgula e tem outra coisa que a gente precisa fazer aqui. Então, quando eu menciono desta forma, views, ponto, a nossa função que a gente vai criar, eu posso mencioná-la aqui desta forma. Tem que ser assim, as underscore views. View, né? Chamamos aí a função. Ok, depois a vírgula, o name continua desta forma aí. Entendido, pessoal? Ok, beleza. Então, o que a gente precisa fazer é criar aqui Ctrl C. Então, só refrescando aqui, como a gente passou a nossa função aqui as view, a gente precisa importar, né? Se a gente vir cá na nossa views agora, vamos fazer o seguinte, a gente precisa importar aqui, né? Então vamos cá embaixo aqui e vamos fazer o seguinte, from, né, Django, vamos pegar então, from Django, vamos fazer o que? Ponto, como é a nossa função, views, desta forma aí, ponto generic. Isto aí, import o que? O nosso view, né? Desta forma aí. Ok, beleza. Então, a nossa função, eu vou criá-la aqui, depois aqui. Pode ser aqui, vamos dar espaço aqui, vamos criar. Pensando, a gente tem que passar 4 argumentos dinamicamente, 2 dinâmico. Vamos verificar aqui. Observe que a gente tem o nosso usuário ID, né, dinamicamente, e também o token. Então a gente precisa pensar nisso aí, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui criar a nossa classe, né, na verdade, e vamos colocar o nome nela de o que? Activate conta, que é a que a gente acabou de passar na URL view. Passamos aqui, que vem do nosso module view, né? Do nosso module. Ok. Bom, precisamos fazer o seguinte, criar uma definition, uma def. Então, def, vamos usar aqui a função get e vamos pensar self, vírgula, a gente precisa pegar o request, né? Então, passamos aqui como request, passamos as nossas variáveis aqui, como sempre eu estou falando aqui, aqui, então, contra o V, vírgula, eu já retorno aqui e vamos também pegar o nosso token, que são dinâmicos, né? Isso, ok, beleza, contra o V. Bom, 2 pontos, eis a questão, try, para a gente poder entrar dentro de um try catch, ok. Bom, daqui adiante, agora a gente vai formular o nosso ID, né? O jeito que ele vai ser formulado. Então, pegar o usuário ID, não é isto? E vamos fazer o seguinte, ele vai ser igual, a gente vai usar o force o que? Text, né? Porque eu quero formular ele como texto, e aqui a gente vai simplesmente passar o seguinte, a nossa URL, não é? Esse 64, a gente vai save 64 decode, para decodar, vamos fazer o que? Vamos pegar o ID, né, do nosso usuário. Ok, beleza. Eis a questão, também o nosso user, vamos fazer desta forma, vai receber, vamos buscar lá na nossa user, ok? Vamos pegar o object vai receber o que? A gente precisa
pegar, né? Então usamos o get o quê? Todo usuário ele vai ter uma primary key, não é isso? Ok, então temos que passar ela aqui. Então pk vai ser igual que o ID do nosso usuário. Ok, bom, até aí, né? Então, se tiver algum erro, né? Então vamos colocar aqui o nosso accept. O nosso accept vai receber o que? Um exception. Vamos colocar desta forma e vamos passar aqui as identify, né? Então identifier. Dois pontos. Então assim que ele receber a mensagem, né, de erro, a gente precisa desativar tudo aí. Então, nosso user ele vai passar a ser none, não existe, né? Agora, se existe tudo bacaninha, a gente precisa também entrar numa condição. Por quê? Porque a gente tem que verificar aquele token que foi gerado se está correspondente com o usuário, certo? Então, criamos aí if, se o nosso user is not o que? None, então isto significa que ele existe, and se o nosso generate tokens, no caso aqui token, ele tá dando erro aí, né? Vamos fazer o seguinte, tokens.check, vamos checar, né? Então, vamos colocar token, passamos o nosso user, vírgula, token, porque a gente está verificando tanto o user e o token, então preciso fazer uma verificação se o token está correspondente com o usuário, eis a questão, né? Bom, tá legal assim, vamos deixar desta forma. Depois a gente vê aí, se ele não funcionar, a gente usa o outro. Mas é seguinte, então, se for tudo bacana, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente está fazendo a verificação. Dois pontos. A gente simplesmente precisa ativar ele, né? Então ele vai salvar lá no banco de dados, já lá no painel. Lembra que a gente colocou lá Active, no Active, o nosso usuário, lá no painel administrador. Então ele já vai mostrar lá marcado como ativado, né? Ativando ele, a gente precisa fazer as verificações agora para onde ele vai, né? Então, bacana até aí. Então, salvamos, né? Ou seja, primeiro a gente tem que ativar o nosso usuário, né? Isso, então, agora ele já passa a ser true, né? Depois de tudo verificado e salvamos o nosso user, né? Ponto save, chamamos a função, ok? Depois disso aí a gente pode enviar mensagens, né? Então posso pegar, por exemplo, isto aqui já de uma vez e vamos fazer, opa! Vamos aqui, né? Ctrl V, então depois de salvo, pode ser info mesmo, então request a nossa conta, né? Então aqui pode deixar o usuário ciente, né? Sua conta foi ativada, né? Com sucesso. Coisa qualquer. Então, tendo aí, ele vai retornar, né? A gente vai fazer o seguinte, ele vai ter um retorno, só vou conferir essa indentação, ok. Então, return, redirect, né? Ele vai entrar lá na nossa auth e vai fazer o login, certo? Isso aí, se dá errado, se der algum bode, a gente vai fazer o seguinte, dando algum bode, então a gente precisa retornar ele lá para nossa página de erro, né? Então aqui vamos fazer o render request, ele vai entrar dentro da nossa auth mesmo, e lá a gente tem a nossa o nosso arquivo, né? Activate falha, né? Então vamos colocar activate ou activate. A gente colocou o que, na verdade? Deixa eu abrir aqui
Então, activate falha. Então, activate falha. Desta forma aí, ponto .html. Bom, menos um bode, esse vídeo já está bem longo, eu estou tentando deixar tudo num vídeo para que vocês complete ele todo, né? Sem esperar para o outro vídeo, que aí vocês esquecem até do que está fazendo, né? Mas a gente tem um pepino, o nosso e-mail thread para resolver, e a gente tem também este token aqui, que tá tokens. E eu quero usar o token. Se a gente observar aqui em cima, a gente importou aqui, né? Isto aqui. Só que isto aqui, eu não quero isto aqui. Ok, deixa eu tirar isso já de uma vez. Bom, dois problemas para resolver. Lá nas nossas utilidades, a gente tem que ver o que está vindo de lá. Então, se a gente vir aqui nas nossas utilidades, né? Nossos opa, não é views? Onde é que eu tô com a cabeça? Então, vamos aqui e observe que a gente está gerando o nosso token, né? Que é a nossa função, ou seja, a nossa classe. Ok, então é isso aqui que eu preciso. Ok, então a gente está vindo desde aqui, que eu coloquei desta forma. Ok, então aí está correto, token. Já cá, deixa eu só ver aqui, a gente também está usando token e não tokens. Ok, então vamos fechar aqui. Aqui é a nossa URL, não precisa disso. Aqui está token, né? Token, ok, tudo bacana. Vamos voltar lá para nossa views. Então, na nossa views, aqui na utilidade, eu também tenho que importar lá. Então, vamos colocar o nosso, que a gente colocou? Generate, vamos ver se ele vai, está aí, beleza. Então, tá bacana. Agora sim, agora aonde tem token aqui no nosso projeto, observe aqui que ele está agora me cobrando. Então, token, e aonde mais? Aqui, token, e aqui abaixo tá tudo bacana, né? Ok, bom, agora este aí está resolvido. Agora eu preciso de resolver este threading aqui, e-mail thread. Para isso a gente precisa importar, né? Então vamos fazer o seguinte. Aqui, vamos aqui, import, vamos importar o nosso thread, ou threading. Vamos verificar aqui, ok. Vamos fazer o seguinte. Bom, então agora é só implementar a nossa classe, né? Então vamos cá, Ctrl C, vamos aqui acima, né? E vamos fazer o seguinte. Então, class, né? Vamos criar ela aí, Ctrl V. Eis a questão, agora que fuma, né? A gente precisa passar o seguinte, a gente precisa passar o nosso threading, que você pode pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e também a gente precisa passar ele como exa.thread. Dois pontos. Eis a questão, agora a gente tem que inicializar o nosso serviço. Qual serviço? Eu vou falar assim para vocês entenderem. Observe aqui que a gente está passando o que aqui? E-mail message, né? Então, Ctrl o C. Então, ele vai começar por aí. Então, vamos fazer o seguinte, def espaço, né, underscore init, vamos iniciar, eita, pega, hein, Ctrl Z, vamos aqui, init, não é isto, só vou pegar isto aqui, underscore novamente, e passamos aqui, self, passamos também, vírgula, o nosso e-mail message, ok? Então, dois pontos, vamos verificar, ou seja, vamos enviar a mensagem, né? Então, self.que e-mail, não é isso? Vamos ver aqui, a gente tem o nosso e-mail underscore, não é isso que a gente colocou? Messages, não é isso? Ok, que vai receber, vamos colocar então parecido, né? Message, ok. Bom, a gente agora precisa executar também, né? Então vamos colocar aqui def. Eu já estou cansado. Vamos fazer o seguinte: a gente precisa
passar aqui self, ele mesmo, Ctrl, dois pontos, e digamos aqui que o nosso self, então, vai executar o nosso e-mail message ponto que send, não é isto? Eis a questão, chamamos a nossa função. Creio que é só isso aí, né? O nosso erro agora está perfeito, porque a gente criou a nossa classe, ok. Bom, pessoal, eu fiz alguns testezinhos aqui. Primeira coisa, as importações aqui, tá? Porque a gente escreveu muito código aqui sem testar. A última vez a gente fez aqui, né? O único erro que eu achei aqui foi aqui, eu até mostrei aqui, ó. Porque aqui estava decoder, a gente colocou errado, certo? Então é o encoder que ele vai fazer o encoder do nosso usuário, né? Da primary key. Ok, foi só isso aí por enquanto. Olha o código aí, tá desta forma, né? Lá dos nossos Ok, pessoal, continuando então, eu dei uma pausa para a gente poder analisar o código bacaninha para a gente deixar ele bem funcional antes de testar. Ok, perfeitamente. Observe essas importações, tá, pessoal? Porque tem muitas repetitivas aqui, mas eu vou deixar por enquanto. Quando a gente terminar o nosso projeto, aí eu venho aqui e tiro as que não tiver em uso, certo? Bom, bacana. Então faça certeza destes imports aí no seu sistema, ok? Beleza. Bom, eis a questão. Não preocupe com esta função aqui por enquanto. Vamos cair aqui no nosso cadastrar. Por quê? Porque a gente tem aqui, a gente está usando o nosso thread, que eu falei, né? E-mail thread. Então, esta função é simplesmente para gente enviar, mas a questão é aqui. Ok, então, eu achei alguns erros de digitação, mas eu esqueci de marcar e não me lembro onde foi. Então, faça certeza que o teu tá desta forma. Ok, a única coisa que eu me lembro que a gente fez de errado foi o try catch. A gente passou aqui. Aqui, se eu não me engano, a gente tinha colocado super user e é só user, tá bem? Outra coisa também que eu me lembro que a gente fez errado foi aqui mensagem, né? E aqui eu tinha colocado ponto settings e não é ponto e sim vírgula, tá? Isso se você tiver importado lá de cima, então presta atenção nos imports que ficou lá em cima, ok? Outra coisa que estava dando erro é o nosso thread, né? Porque a gente não tinha a nossa mensagem, a nossa função, ok? Até aqui tudo bem, mas observe se o seu tá desta forma. Já vou passar aqui o código de ativação, que depois a gente vai vir aqui, mas não preocupa com ele agora. Vamos se preocupar aqui com o login, né, que a gente fez. Tá aqui a nossa função corretamente. E também aqui a nossa função logout, né? Aqui eu acho que não deu erro nenhum. Tá tudo perfeito aí, mas verifica aí. Por isso que eu tô passando aqui o código para vocês. Ok, beleza. Então, o que acontece? No nosso thread, como a gente está usando a nossa classe thread aqui para enviar a mensagem, a gente tem que criá-la aqui, a gente tem que dar o init, né? Então, inicializamos, ok, mensagem vai receber a mensagem, o thread vai enviar, vai iniciar e vamos rodar a nossa função para poder enviar a mensagem para o e-mail. Ok, bacana, até aí tudo bem, né? Então, mais uma vez, vou pegar aqui nossos imports, dar uma olhada, a nossa thread, a nossa classe thread, aqui o nosso cadastrar, pega aí, vai até abaixo. Depois vem
ativar, né? Ativar o código, ou seja, a conta do view. Vamos aqui. Depois de ter feito isso aqui, pessoal, a gente criou a nossa URL, né? Então a nossa URL, se a gente observar aqui, a gente criou o path, o nosso activate. Isso aqui está vindo de lá da nossa função, certo? Cadastrar. Por quê? Observe que aqui a gente passou o use, o domínio, o ID do usuário e o token, né? Então a gente tem que passar tudo isso aí também. Ok, então na nossa URL, quando ele chegar aqui, ele vai pegar ele vai verificar este token, o ID e a ativação. Já lá na nossa função, eu coloquei que activate também o nome, né? Não tem problema desta forma aí. Já que na nossa função, cadê ela? Aqui, né? Então o que a gente fez? A gente criou a nossa função, né? O request, passamos aqui como parâmetro, né? O ID e o token, porque ele tem que fazer essa verificação. Entramos num try, certo? Passamos aqui, pegamos a chave primária, né? Do usuário e façamos aqui uma verificação. Então, se o usuário for igual a none, né? Então, ele verificando, se tiver tudo certo no ID, né, da chave primária do usuário ID, ok, ele já cai cá embaixo. Agora, se não for, se der algum erro aqui, que ele cair aqui na nossa mensagem de erro, ele vai pegar o usuário e vai setar ele como none. Então, ele vai ficar sendo none. Aí ele para por aí. Ele já cai cá embaixo, tá? E joga lá na ativação de falha, que é a mensagenzinha que a gente criou aqui, né? Então, fica ciente disso aí. Então, aconteceu algo, favor comunicar com o seu provedor, né? Ou entrar em contato com o seu provedor. Isso aí é uma simples mensagem que a gente colocou, certo? Ok, mas retornando cá, é a seguinte forma, né? Então, ele para aí, cai direto cá, ok. Mas se tudo tiver certo, ele vai entrar na verificação, né? Então, se o use is not known, então se o usuário não for known, né? Então ele existe, ele vai fazer uma verificação entre o usuário e aqui que a gente vai gerar o nosso token. Depois ele faz o check, né, do token com o usuário e o token. Passamos aqui como parâmetro, certo? Ok. Então ele vai lá e ativa o nosso usuário. Passa ele a ser true, salva e aí ele dá a mensagem: sua conta foi ativada com sucesso, né? Isso chegando lá no e-mail. Lembra disto? Ele vai jogar lá para o login para você fazer a sua logar no sistema, certo? Isso aqui, lembra em vídeos anteriores que eu falei que é uma função só para verificar o envio do nosso e-mail para o usuário ativar a conta lá pelo e-mail, certo? Então, bacana isso aí. Ok, então a URL já está criada, né? Lembra disso? Cadê ela? Aqui. A gente já criou as nossas funções, certo? Aqui, né, a gente criou a nossa função logout, criamos a nossa função login, criamos a nossa classe, né, para poder ativar, né, fazer a verificação de ativação pelo e-mail e aqui o cadastramento, certo? Então ficou desta forma, como a gente está usando aqui a classe email thread, a gente passou ela aqui, a gente criou ela aqui simplesmente para rodar o nosso e-mail, o nosso send e-mail. Os import, tudo bacana, então creio que tá bem explicado aí, né? Outra coisa que eu quero mencionar aqui é aqui nos settings, depois eu volto aqui. As nossas utils que a gente já falou em vídeos anteriores, aqui não tem erro nenhum.
mas verifica se o teu tá aqui. Eu já expliquei isso tudo aqui, né? Então fica aí desta forma. Outra coisa é a ativação aqui, né, que vai ser vista lá no e-mail. Então simplesmente coloquei desta forma, né? A gente já aprendeu isso aí também, como a gente passou o argumento aqui, né, para jogar lá para nossa URL. Então ele vai, quando a gente clicar lá, ele vai vir e vai carregar por aqui. Outra coisa também, aqui eu já expliquei a URL. Ok, beleza. O que você precisa fazer, pessoal, aqui no Settings é o seguinte. As nossas variáveis aqui de conexão, eis a questão. Você precisa ir lá no seu e-mail que você vai colocar aqui e pegar, né? Tem lá, você vai ter que ativar lá o modo de segurança para receber e-mails de aplicativos não tão confiáveis, tá? Então você vai ter que ir lá. Não vou fazer esse processo aí porque vai entrar dados lá e isso aí é bom que você faça da sua parte, tá? Não vou ficar escondendo muito dados aqui para não ficar muito longo os vídeos. E na edição também, como eu não estou editando muitos vídeos, eu não vou ficar apagando, pondo sombra nisso aqui. Então, prefiro fazer aqui e testar e pronto. Então, o que vai acontecer? Quando você ativar lá no seu Google ou Hotmail ou o que seja, ele vai gerar uma senha lá para você de acesso de aplicativos não confiáveis, tá? Então, esta senha que você pegar lá, que você vai gerar lá, você vai colocar aqui. E o e-mail tem que ser correspondente. Agora, esta senha que ele vai te dar lá, é só para receber e-mails de outros aplicativos, certo? Então, o que você vai fazer? Esta senha não tem nada a ver com a senha que você cadastrou o seu e-mail, que você criou o e-mail. Quando você cria o e-mail, você tem esta senha. Agora, a senha que gerar lá no seu e-mail, quando você ativar lá as opções, né, de receber e-mails de aplicativos não tão seguro, aquela sim vai ser gerada aqui, beleza? Ela dá lá, se for no Gmail, quando você chegar no final lá, ele vai te dar um quadrado laranja com a senha lá, de 4 dígitos e espaço. Então tem 4 espaço, 4 dígitos, espaço. Se eu não me engano, são 4 sequências de 4. Então aquela senha lá você copia e põe ela aqui sem espaço, tá certo? Desta forma aí tá legal. Depois eu vou pegar a minha e colocar aqui e testamos, ok? Então até aí tudo bem, tudo perfeitamente sem problemas nenhum, certo? Ok. Se eu vim aqui e vim no meu painel administrador, a gente não tem nada aqui cadastrado, só tem simplesmente um aleatório aqui. Como a gente deixa eu ver aqui, como a gente colocou aqui, né? Assim que o meu usuário inicia a ativação como falso, talvez ele não vai deixar você acessar com o anterior que a gente criou. Caso você não consegue acessar, certo? Entra aqui no terminal, tá? Ativa os seus scripts, tudo bacaninha, né? Entra na pasta raiz, eu já ensinei isso aí. Vai lá e cria um outro super user, tá? Criando o super user, aí você vai ter acesso. Você tendo acesso, aí você vem e deleta já aquele que estava lá, que a gente estava testando até aqui, certo? Então eu criei um aleatório aqui e a gente não tem mais aquele que a gente estava testando aqui, certo? Por quê? Porque ele estava inativo, então ele não deixava a gente logar. Então cria um outro para você ter o acesso aqui, vem, deleta ele e
Bacana, só não deleta o atual que você criar, certo? Bacana, perfeito. Então, o que que acontece? Eu vou entrar no e-mail aqui, vou deixar o Gmail aqui aberto, que eu cadastrei como Gmail, e vamos testar. Então, já acessado aqui, né, a nossa conta, pode observar, aqui vou dar um refresh, nossa box aqui tá tudo a nossa inbox, né, tá tudo limpo aqui. Eu criei esse e-mail aqui só para teste mesmo, depois eu vou deletar isto tudo, tá, pessoal? Então, bacana aí, perfeito. Eis a questão, vamos rodar o nosso projeto, ou seja, o nosso projeto já está rodando, né? Então, a gente precisa cadastrar, não é isso? A gente vinha aqui em cadastrar, eis a questão, a gente só vai conseguir cadastrar da agora para frente se a gente colocar um e-mail verídico, né? Para a gente poder receber a mensagem para ativar pelo e-mail e senhas por aí afora. Então, o que acontece? Este aqui é o e-mail que eu criei para teste, inventei aqui de uma hora por outra, e daqui a gente começa, né? Então, a senha, eu vou ter que colocar a senha que a gente colocou, tá? Essa daqui é a senha que a gente colocou lá no nosso settings, que você pegou lá no e-mail quando você aceitou lá para receber e-mails de aplicativos não tão seguros, tá? Então, é este e-mail que a gente fez isso aí. Então, tem que ser aquela senha que a gente colocou lá no nosso settings, tá? Por isso eu coloquei o e-mail também lá no nosso settings, porque é simplesmente ele que eu desbloqueei para teste para a gente fazer isso aí, certo? Então, vou colocar ela aqui, ok, beleza, e vamos cadastrar. Clique aqui para ativar sua conta recebida no e-mail. Esta aqui está errado, né? A gente tem que colocar aqui, verifica seu e-mail. Ah lá, já caiu aqui para mim. Então já tem aqui, ó, ativa sua conta. Vamos clicar aqui, este aqui é o templatezinho, né? Ele ativa sua conta que a gente colocou. Não é isso? E tá ali, ó, o e-mail e tá aqui. Olá, o que a gente colocou aqui no nosso template aqui, né? Ah lá, o que a gente colocou? Olá, traz o username, né? O nome do usuário. Favor, clique neste link para ativar sua conta. Ele traz ali tudo ali bacaninha pra gente, entendeu? Então ele traz o localhost, traz a URL, tudo perfeitinho aqui pra gente poder já cair direto lá no nosso login, certo? Se você subir este projeto depois para um servidor, você tem que configurar isto tudo aí. Isso aí já é outra parte, não vou entrar nisso aí. A gente está desenvolvendo localmente, beleza, pessoal? Então, se eu clicar aqui, ele já cai direto aqui, ó, sua conta foi ativada com sucesso, e agora sim, a partir daquele e-mail ali, eu consigo cadastrar, certo? Depois a gente vai fazer a verificação se eu não receber um e-mail, certo? Ok, beleza. Então, qual foi? Este aqui mesmo, né? A senha, vamos verificar se ele vai deixar logar perfeitamente aí, e ele traz aqui pra gente aqui o nosso usuário logado perfeitamente aí, tá, pessoal? Então, praticamente é isso aí, certo? Eis a questão agora, se eu tentar, vamos aqui, sai, vamos aqui, né? A gente precisa melhorar essas coisas aqui, né? Se eu tentar cadastrar com o mesmo e-mail, com senhas diferentes, vamos verificar se isso aí também tá seguro, né? Este usuário já existe, né? Então tá perfeito aí. Vamos fazer o seguinte, se eu tentar cadastrar, a gente já tentou, tá bacana aí. Bom, pessoal, basicamente é isso aí, tá? Espero que vocês tenham chegado até este ponto aqui, e daqui adiante a gente então começa a trabalhar a outra parte do nosso projeto.
autenticação, login, cadastro de usuário, essas coisas aí, tudo já tá tudo perfeito, né? Ou seja, cadastro de usuário é aqui através do e-mail também. Então isso aí foi tudo feito aqui em vídeos anteriores, incluindo este aqui. Então esta parte da autenticação já está corretamente aqui, certo? Beleza, então. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Espero que você deixe a sua inscrição aqui no nosso canal. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilha. E erros, pessoal, dúvida, deixa aí na área de comentários que a gente pode estar aí tentando ajudar você da melhor maneira possível, beleza? Então ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.